Fala, galera. Estamos começando mais um Corujano Podcast. Eu sou Márcio Filho. Eu sou Felipe Lima. Temos aqui também Vinícius Duarte na edição. Hoje a gente tem o prazer de ter aqui na mesa do Corujano ele, que é publicitário. Ele é diretor de operações da Agência Mercado e produtor musical, Thiago Sanker. Mais conhecido como Sanker. É isso aí. Fala, galera. Quero agradecer primeiramente aí pelo convite. A gente já vinha conversando aí já tem uns dias, né? Finalmente deu certo. E eu tô assistindo o podcast, me amarrando super, adorei o formato. O ambiente aqui tá sucesso. Assisti, eu acho que foi Velame. Isso, Velame teve aqui nessa mesa. É isso aí, parabéns, velho. Eu acho que é uma iniciativa inovadora aí pra nossa cidade. Eu acho que vai fazer muito sucesso. A nossa ideia é essa, né? A gente poder bater um papo, a gente conversa tanto sobre isso nas produções, né? Nos encontros, a gente trazer isso, de certa forma, um conteúdo pra galera, né? Voltado pra esse nosso mercado, né? Que é publicitário. E é bacana isso porque, como o Felipe falou, a gente já tem esse bate-papo, já existia esse bate-papo. Exato. Só que não era registrado. Verdade, sabe? Verdade. Aí o podcast ele vem com essa intenção de registrar esses bate-papos, esses insights que a gente tem. Geralmente, né? Faz todo sentido, né? A gente... O mundo de hoje exige muito isso, esse compartilhamento de informação, né? Uhum. Todos nós crescemos diariamente pegando informações de outras pessoas, de outros profissionais e poder contribuir de alguma forma, isso é fantástico. É fantástico. É muito bom. Thiago, a gente, logo de cara aqui, quem já acompanha o podcast sabe que a primeira pergunta da gente é quem é Thiago Sanker? Quem é esse cara? Como é que você define? Rapaz, Thiago é um bocado de coisa, viu, velho? Na verdade, assim, eu sou um trainee ambulante, assim. Uhum. Na verdade, eu sou publicitário, mas eu comecei na música. Eu comecei há 17 anos. Eu sempre fui músico, sou músico desde os 14 anos. E aí, a partir da música, comecei a frequentar os estúdios, né, para poder gravar CDs e tal. E aí, dentre esses estúdios aí, trabalhando, conheci Toninho do Estúdio Talent, Sim, né? Toninho, grande Toninho. Toninho é o dinossauro. Ele é o dinossauro do jingle aqui da cidade. Então, conheci Toninho. E aí ele viu ali eu tocando, cantando. Eu nem me lembro quando, só quando eu me dei conta, eu já estava cantando o jingle pra ele. Já estava acontecendo. E jingles que, inclusive, tocam nas rádios até hoje, né? E aí... Nessa brincadeira, conheci outras pessoas e aí cresci nesse segmento, né? Comecei a fazer jingle e o jingle me projetou para o mercado publicitário, porque eu comecei a estudar publicidade, já atuava na área do jingle e aí um grande amigo, vocês conhecem, grande amigo meu, de vocês também, Reizinho Bacelar, grande editor, me convidou para participar de uma campanha eleitoral em 2013, para atuar nesse ramo musical, me apresentou a Chico Melo, que é dono da Agência Mercado, que eu trabalho até hoje. E aí foi um casamento bacana. Após a campanha, ele já me fez um convite aí, velho, quer colar com a gente lá na empresa. E lá se vão 10 anos, acho quase, acho que 9, 10 anos de um trabalho bacana. E tudo isso começou com a música, né? Então eu entrei na campanha para fazer a parte musical ali com a galera do estúdio. Quando fui ver, já tava no meio da rua fazendo produção. E aí a coisa rolou e tá até hoje essa parceria. Pô, que massa. Então quer dizer que o teu encontro com a publicidade veio através da música. Música que te conduziu para isso. Isso veio através da música. A música para mim era banda, trio elétrico mesmo, ensaios, gravações de CDs. Uhum. E aí no Estúdio Talent, eu tive essa aproximação com o mundo publicitário. Enxergar, né? E aí foi incrível, foi amor à primeira vista, assim, entendeu? Porque realmente é encantador, né? Aquela coisa de você fazer uma música, que aquela música vai ali converter em resultados para o cliente. E é um desafio, né? Cada jingle, por mais que quando você ouça na rádio ali, alguns podem não dar o devido valor, mas a importância de um jingle dentro de um processo publicitário é muito grande. E vem cá, até é interessante isso. Tem algum jingle assim que tu fez e fala, cara, esse aqui me marca, sabe? Esse jingle aqui é teu carinho. A gente sabe, né, que como a gente trabalha com vídeo... A gente conhece vários. A gente fala assim, poxa, ó, eu trabalho com vídeo, eu gosto de todos os vídeos que a gente faz, mas tem uns que a gente fala, pô, esse aqui eu tenho um carinho diferente pra ele. E qual é esse do jingle? Rapaz, assim, se a gente for... eu faço jingles pra... Hoje o meu grande forte é a campanha eleitoral. Sim. E acaba que todas as campanhas... trazem paixões, assim, né? A gente fica meio apaixonado.
Quando a gente... mas tem um jingle assim que toca até hoje, quando eu ouço nas rádios, me encanta, por ter sido gravado há 17 anos atrás, até hoje rolar nas rádios e vir com a qualidade Pocando. Toninho, ele trabalha com uma coisa analógica. Os parceiros que eu trabalho hoje também são incríveis. Mas assim, eu tô falando de um cara que é o professor de todo mundo. É isso que eu ia falar. Acho que Toninho, todo mundo que veio desse ramo sempre teve uma passagem por ele ali, né? Sempre teve A empresa, a Mercado, que eu sou diretor lá de operações, Chico Melo, marqueteiro a vida toda, ele que me inseriu nesse mercado, mas ele já trabalhava com Toninho, entendeu? Então Toninho é o cara. Eu gosto muito do jingle dele. E tem um jingle que eu até tava ouvindo hoje, que é o da Fox Seguros, né? Sim. É da Fox Seguros, Vem ficar seguro, proteger seu patrimônio, se tranquilizar. Fox, né? A galera, Vem na Fox. Isso aí a galera ouve e fala, porra, velho, é você que canta esse jingle é massa, vem numa vibe. Então até essa coisa do cantar, o jeito como cantava, o drive, isso tudo era muito dirigido por ele. Ele é um cara que é muito cuidadoso, muito detalhista. Por isso que os jingles dele são incríveis. É marcante demais. A gente tem vários jingles assim. E é bacana porque os teus jingles mesmo, tem um que tá rodando, o da Lucidata. Porra, Lucidata. Porra, é um grude. É um grude. Sabe? É porque o jingle ele tem uma coisa que é bem interessante. É aquele momento que a pessoa que tá ouvindo o rádio, que tá esperando ouvir música, ela não pode pular, não pode ir pra outra rádio. Então, quando vem um jingle que é bom, você não pula, você vai na onda com ele. Oxe, aqui. na verdade é o Rios do áudio. Tem que colar, galera tem que olhar ali, tem que fixar e não pode pular. Então é isso, eu tenho vários jingles que... Na verdade, é aquela coisa, né? Você vai trabalhando, vai fazendo, acaba que se entra ali no seu cotidiano e tal, você não consegue escolher um ou outro. Mas esse do Fox Seguros é uma coisa que marca pela qualidade que ele tem e que roda até hoje, a galera se amarra. E eu já soube que o cliente já foi até abordado por outros estúdios para poder trocar o jingle. E ele falou, onde, velho? Deixa essa porra aí. Já tá na cabeça da galera, vamos mudar. O jingle é massa, o jingle é pesado, deixa o jingle aí. Então, e como é que veio agora Sanker como produtor musical? Tá agora vindo também com essa roupagem, né? De não produção, só cantar não em só si, tá ali, mas criar e entregar, né, o produto. Essa coisa da criação... A coisa da criação do jingle, quando eu tava com o Toninho, eu executava, assim, né? As criações sempre foram dele. E quando eu vim para Mercado, Chico também... Chico, a base de Chico é a redação. Chico é um criador, ele é um diretor de criação. Ele é um cara, um criador, né, um dos melhores que eu conheço. Então, e ele gosta de jingle que só a Zorra também, né? Então começou aquela coisa da gente escrever junto, né? As coisas das campanhas, principalmente as maiores, assim. Eu falo das maiores porque chega no momento que ele não tem tempo nem para querer ver jingle e tal. Né? Mas tem os momentos que a gente senta e sai muita coisa legal. Então, esse compartilhamento de informações, as críticas, o vai e volta, a reprova, a prova, isso vai dando uma bagagem. Então, eu comecei a escrever os jingles, até porque eu já compunha músicas normais, né, para as bandas e tal. E aí eu conheci esse mundo da publicidade, comecei a escrever e foi rápido. Rapidamente eu já estava escrevendo, então hoje eu escrevo todos os meus jingles. Quer dizer, hoje não, já há muitos anos aí. Mas partiu muito dessa coisa. E a produção musical é porque eu sou músico mesmo, como eu falei inicialmente. Eu comecei a estudar violão clássico no Cuca. Zorra. Estudei violão clássico muito tempo. Depois fui estudar na Filarmônica de Irará. E aí eu estudava violão clássico. Logo comecei a tocar contrabaixo. E aí comecei a tocar com muitas bandas. Comecei a gravar. Fui músico de estúdio por muito tempo. E isso me deu bagagem, né? Então os jingles, hoje nós temos... Obviamente que durante uma campanha, às vezes você não tem tempo de ir pro estúdio para gravar, pegar o instrumento. Confesso que minha vida hoje é bem pegada. Eu não consigo ir para um estúdio, gravar, guitarra. Passar horas lá. Isso. Mas numa campanha ainda eu arrisco, assim. Quando a coisa tá começando, eu ainda vou... Mas a gente tenta, de alguma forma, participar de toda a produção, de toda a construção dos nossos jingles. A gente sabe que quando a gente pensa, meio que o arranjo já tá na cabeça ali, né? Então a gente quer, de alguma forma, para evitar as refações, a gente já fica no pé do cara, não, bora fazer assim, estrutura assim, bota assim. Tá dando certo, tá dando certo. Esse que tá na Prefeitura de Feira. Prefeitura de Feira. Foi. Vocês também. Prefeitura de Feira é o governo da gente. Sensacional. Esse jingle foi... essa ideia, o mote central, foi uma criação de Chico. Ele já saiu da campanha, assim, com essa ideia, governo da gente. Aí nós sentamos uma manhã
E aí ele escreveu ali, passou toda a ideia que ele tava na cabeça e tal. E aí eu fui pra casa, montei, no outro dia entreguei. E aí ele curtiu. Aí o jingle a gente gravou. E esse jingle foi bacana, porque esse jingle a gente não gravou ele em MIDI. Não foi aquela gravação de jingle, porque assim, os estúdios normalmente eles têm já os packs de bateria, né? O tecladista já grava o contrabaixo, grava tudo. Lá não. Esse jingle, talvez o punch dele vem porque a gente gravou ele todo analógico, cada assim, instrumento, né? Isso, a bateria a gente gravou com o Léo Batera, que hoje é um dos maiores players da batera no Brasil. O Léo gravou, e aí veio um cara do Rio de Janeiro também com o cavaco, porque a música tá pendendo pra esse lado também. Você hoje tem os músicos aí, todo mundo tem seus home studio aí. Você manda pros caras, meu irmão, os caras já gravam rapidinho, você faz o pix, já chega focando. E aí o jingle fica lindão. Esse jingle foi gravado todo analógico. Eu gosto de fazer, às vezes não é possível, né? Às vezes por verba, por tempo. Mas eu curto muito fazer esse jingle. A qualidade mesmo, a gente quando vai editar o vídeo e tá com fone de ouvido, você percebe mesmo cada coisinha ali dentro e vem cavaquinho, daqui a pouco já vem surpreende. Eu acho que ele é pensado até a edição, né? A gente percebe que tem uns momentos que a publicidade tem isso, né? Tem um momento de informação e tem aquele momento chave. E a música faz essas ondas, tem esse caminho, isso é bem legal. Mas isso é pensado, né? Porque a gente, quando faz um jingle, a gente imagina que aquele jingle ele vira BG. Exato. Né? Aquele jingle vira BG. Principalmente também em campanhas, eu aprendi isso dentro da estrutura que eu faço parte. E a gente já é automático. Quando a gente faz o jingle, meu irmão, a gente já sabe que tem que vir um só na sanfona, outro só no violão, outro mais emocionante, outro não sei o quê, porque a gente pensa muito também na hora da edição para que vocês tenham todo esse leque de possibilidades na mão e aí você consegue, é mais versátil para vocês, né? Para que eu vou pegar um piano na internet se o jingle eu já tenho ele ali solado no piano? Então a gente tem também esses truques que ajudam muito na hora de produzir um conteúdo. Tem uma curiosidade disso aí que a gente já ouviu muito, tanto pessoas que trabalham com você como já trabalhou, que, rapaz, Sankey chega aqui na segunda-feira, abre a porta, pega o violão, começa a... e sai a parada. Tipo, a galera fica, rapaz... Que café foi esse que os caras tomou? Não, na verdade, eu toco violão, eu produzo também, crio com violão, mas confesso que eu crio batucando. Eu não crio tocando violão, não. Sim. Eu crio batucando. Só que quando eu batuco, pelo fato de eu já tocar, a coisa da melodia e da harmonia já tá dentro de mim. Então, quando eu tô compondo, eu já estruturo o jingle na cabeça. Então, quando eu pego o violão, ele já sai, mas eu costumo... Cria primeiro o ritmo. Eu crio primeiro o ritmo, porque o jingle ele é muito pulsação. Sabe? É a colagem das palavras, é a forma como ele envolve. Então eu tenho esse hábito. Eu costumo fazer jingle batucando. E aí depois a música. E eu aprendi isso com Carlinhos Brau, assim. Ele tem uma vez eu era pivetinho, assim, tava assistindo um programa, acho que Ensaio. Era um programa das antigas que passava na TV Cultura. O cara ficava assim num estúdio todo preto, numa penumbra da zorra. E você nem ouvia a voz da mulher que perguntava e só via já ele respondendo. E ele falava muito isso, que a melodia vem dos deuses, assim, sacou? Vem do céu. Ele fala, dos deuses não, vem do céu. Porque o que ele fala a melodia vem do céu, é aquilo que você fecha os olhos e viaja numa coisa gostosa. Grave isso na sua cabeça, que a letra é o que você precisa escrever, é o tema. É como se fosse um jingle, falar dessa água. Mas como é que esse jingle vai ficar bonito? A melodia, ela vem primeiro. Então, como é que envolve? Isso. A letra é só você colar. Eu preciso falar que a água é gostosa, que a água é fresca, que a água é limpa e tal. Aí depois é construir isso. É uma questão mais de redação mesmo. Mas a beleza da onda, ela vem do ritmo, ela vem da melodia mesmo, da harmonia. Então essa coisa do violão é porque às vezes quando eu chego na agência já com a ideia pronta, aí eu tenho que pegar o violão para poder gravar no celular e mandar pro cliente. Aí todo mundo já começa o dia zoado. Na verdade eles ficam arretados. Pô, deixa eu trabalhar, velho. Zoado aí, pô. Mas o pessoal do financeiro fica na frente lá. Ô, meu irmão, para aí. Na verdade, eles falam arretado. É foda. Pô, vamos nessa. Mas é massa demais. A gente aproveitar que tá falando de agência, né? Essa vida em agência, esse dia a dia. Você é um cara que a gente percebe que estuda muito, que tá sempre buscando novidade e tal.
Como é que tá esse caminho das agências? Como é que tá o dia a dia? O que é que você imagina que as coisas vão acontecer, principalmente agora acabando a pandemia, né? Tá tendo várias mudanças, né? É. O mercado tá pedindo entre essas mudanças que estão acontecendo. Como é que tá sendo essa loucura dentro de agência, nesse mundo aí? Na verdade, a mudança, essa mudança de comportamento, as novas tecnologias, a pandemia acelerou muito algumas mudanças. Acontece em todos os aspectos, né? Desde os profissionais de comunicação, as ferramentas, a mentalidade da própria agência e do cliente, a necessidade da agência de propaganda descolar de costumes que até aqui fizeram sentido, mas que não faz mais. Então, a agência de propaganda, na minha opinião, ela precisa acompanhar essas mudanças, principalmente no que diz respeito ao digital, as mudanças da cultura. Por quê? A cultura das pessoas mesmo. Porque, entenda só, tá vindo uma geração de comunicadores. Vocês fazem parte, por exemplo, dessa geração. E as ambições dessas pessoas são outras. A pessoa ela não quer mais entrar dentro de uma agência de propaganda e ficar batendo cartão todo dia e sair 6 horas da tarde. Sabe? A juventude de hoje em dia, ela tem uma missão, ela quer transformar, ela quer ter notoriedade. As redes sociais possibilitam isso. Quando você abre a sua fanpage, o seu perfil ali no Instagram, você quer ter notoriedade. Você quer que as pessoas olhem para você e enxerguem ali um grande profissional, uma pessoa que tem uma presença dentro do mercado, compartilhando conteúdo de valor, mostrando uma vida interessante, mostrando trabalhos relevantes. Então, eu acho que o comportamento das pessoas estão mudando muito, o comportamento do cliente, porque a publicidade sempre foi uma coisa muito cara. Verdade. E até hoje. E as ferramentas digitais mostram para o cliente uma possibilidade de fazer trabalhos até de uma forma mais barata. Ao mesmo tempo, a gente percebe que isso tem sido uma cilada. Porque você não pode abrir mão de uma coisa e atuar simplesmente na internet. Por exemplo, você não pode ter uma empresa, você abrir uma prefeitura. Tem prefeitura que está negligenciando, por exemplo, a mídia de massa, televisão, rádio, e optando, vamos fazer aqui internet que isso dá mais resultado. Não dá. Se a internet desse mais resultado do que a televisão, o TikTok, por exemplo, o TikTok não estava divulgando, anunciando na TV. Em horário importantíssimo. Exatamente. E nós, como agência, a gente não está falando isso só da boca para fora para poder convencer as pessoas que devam continuar fazendo mídia de massa. Nós temos pesquisa. Todos os trabalhos que nós fazemos, por exemplo, nós atendemos alguns clientes e o atendimento exige pesquisas periodicamente para a gente poder entender justamente como é que está esse universo, como é que as pessoas estão pensando, se as pessoas estão consumindo mais televisão, ou rádio, ou internet. E acredite, a internet é uma bolha ainda. A gente percebe isso, né? Que antes, na época da gente estudava, se falava muito que a internet era o futuro, Hoje a internet é presente. Mas quando a gente fala de presente, não quer dizer que as outras coisas viraram passado. Exatamente. Eu acho que ela se encaixou, a TV tinha uma força enorme, a rádio também. Ela se encaixou nesse grupo. Exatamente. Ela não passou, né? Tem essa grande diferença. Porque é o grande fator da mudança, né? A gente tá passando por uma ponte agora, Exato. que é a transição das coisas. Sempre aconteceu isso. Se a gente pegar um pouco da história da rádio, né? A história do jornal impresso, como é que foram as mudanças, muitos só pensavam em anunciar em uma coisa que era nova. Aí quando parte para o âmbito de quando começaram a entender que a importância das duas coisas juntas, ou das 3, das 4, aí é onde entra. Agora a gente está vivendo de novo isso, essa nova geração que é a rede social. Aí estão achando a solução que é rede social, onde você pode fazer um tráfego pago e direcionar e falar, não preciso mais das outras mídias, esquece tudo. Porque você enxerga número, né? 5 mil lá de alcance. Mas e a outra parte que não foi alcançada? Exato. Que é onde está a massa, que é onde está a TV, a rádio, né? Exatamente. A internet ela tem um peso muito grande, principalmente quem trabalha de uma forma profissional, né? Se a internet ela é vista de uma forma profissional, se as pessoas conhecem as ferramentas da internet, conseguem fazer,
elas conseguem, de fato, grandes resultados. Isso aí a gente comprova a todo tempo, né? Existem grandes players aí, empresas satisfeitas o tempo todo. A Magazine Luiza, ela é um exemplo, ela tá na internet com muita força. Né? Vai inventar de procurar uma bicicleta lá, quando os pixels te pegar, tu vai ver. Ela... então, até no sonho, até no sonho chega a bicicleta. Então, tipo assim, mas ela sai do Domingão do Faustão, ela sai do Luciano Huck, ela não sai da televisão. Então, é justamente o que você falou. A gente tem que entender que internet não é o fim. Internet é meio. Exato. Assim como o rádio, assim como a televisão, assim como o jornal, ela é meio. E na propaganda, a publicidade, ela sempre foi feita dessa forma. A gente sempre trabalhou com as campanhas com um mix de comunicação. Então, a internet, quer trabalhar com a internet, coloca ela dentro desse mix. Confesso, de fato, a televisão, o fogo era muito alto. O fogo abaixou um pouquinho. Então tem que ter esse cuidado, essa percepção. Nós, como publicitários, não devemos negligenciar. Os profissionais de propaganda, principalmente os mais novos, estudem a publicidade. Não achem que... Porque, na verdade, a juventude hoje está muito querendo a coisa muito fácil, né? Mastigado. É mastigado, vou pegar ali um celular, vou fazer um Reels, vou vender por R$300, no final do mês faço 5 e tá tudo lindo. Mas acaba que tudo vem se tornando muito raso, né? E às vezes os clientes vêm perdendo dinheiro. Muito cliente, e acontece de cliente investir uma grana na internet, quando você bota uma pesquisa na frente dele, ele se assusta. Ele falou, ou seja, gastei dinheiro em vão, né? E aí volta, tudo de novo. E aí ele entende que não é só direcionar toda a energia ali, ele precisa concentrar no mix. E aí vem o nosso trabalho, né? Que é um bom mídia para poder entender o mercado. Sim. E poder montar o plano de ação de acordo com a necessidade do cliente para a gente ter os melhores resultados, né? Porque os clientes, eles têm que entender que publicidade não é uma fórmula de bolo. Chegar ali, não, aqui você joga um pouquinho aqui de farinha, faz não sei o quê, não dá certo. Se você for pegar todos os clientes que você tem lá na agência, as estratégias que você tem para cada um, a forma que você atua, como é que a gente vai abordar, o jingle que você produz, quando você vai ver, nem todos são parecidos um com o outro. Não, isso aqui é igualzinho. Não, cada um tem um foco, o tempo, o ritmo, o jeito de chegar diferente. Eu digo mais, até não só clientes diferentes, mas o próprio cliente, né? Às vezes acontece, chega aqui, eu quero fazer uma campanha para TV. Essa mesma campanha ele quer disparar na internet, que quer botar o áudio no rádio. É o maior erro, maior erro. Eu vou lhe dizer mais. Esse erro acontece quando o mix é na própria internet, acredita? Sim. Essa coisa, até porque é bom deixar claro que a gente faz muito pouco varejo, né? A Mercado é uma empresa especializada em marketing político e institucional. Atendemos varejo, sim. Inclusive, as marcas, as empresas que estiverem assistindo aí, procurem a Mercado, o Instagram da Mercado Comunicação. Estaremos sempre de portas abertas aí para recebê-los. Mas, assim, o nosso grande forte é o marketing institucional e o marketing político, né? Nós atendemos prefeituras, Prefeitura de Feira, Lagoinhas. Então, esse é o nosso trabalho. Mas, assim, essa coisa do mix de comunicação, até na própria na internet, em campanhas eleitorais mesmo, é uma coisa que a gente já vem fazendo. Não é porque você fez um conteúdo que aquele conteúdo tem que ser Facebook, disparado, Instagram, todas, TikTok. Né? Isso é loucura. Fazer isso é burrice. As pessoas, quando vai para o YouTube, ela quer consumir um tipo de conteúdo. Quando ela vai para o Instagram, ela quer outro tipo de conteúdo. E TikTok e idem. Então, todo mundo vive a internet. Isso não é questão, não tem muita lógica para você querer entender isso. Não precisa estudar, é só abrir as plataformas. O próprio consumo da gente, né? Quando a gente está na frente da televisão, o que é que a gente gosta? Quando a gente está na internet, a gente está buscando o quê? Isso já se responde, né? Entretenimento. Então, assim... E é uma confusão aqui pra nós, velho. Porque é uma confusão. Às vezes eu fico... Teve um dia desse que eu tava assistindo um Reels assim, aí veio uma moça que era dona de uma loja. E minha filha, ela é tirada a blogueirinha, né? Fica fazendo muito Reels lá. E eu ajudo ela quando posso. E essa mulher mandou uns mimos lá pra minha filha, né? Umas roupas, pra que minha filha fizesse ali um conteúdo, né? Sim. E aí eu caprichei, ela deu uma moral aqui, vou caprichar. E aí quando eu olhei o conteúdo dela própria, que ela fazia, eu falei, nossa, mano, que confusão danada. Aí eu mandei uma mensagem, falei, velho, mande aí esse material pra mim que eu vou dar um... Pelo amor de Deus, manda aí eu vou te ajudar. E aí eu tentei ali ajudar um pouquinho, porque na verdade tá uma confusão, as pessoas...
a forma como as pessoas estão se comportando também na internet, tentando aprender e vai errando e vai mexendo. Isso é um barato porque você está avançando, você está errando, você está aprendendo, você está fazendo, né? Mas assim, o papel da agência ainda é muito importante. As lojas têm que entender que, por exemplo, uma situação dessa cliente, ela é dona de uma loja. Então, na internet você tem que ter cuidado com a linha do profissionalismo e a linha do ridículo, né? Você tem que ter... A gente sabe que a internet é entretenimento. As pessoas, às vezes, vão ali para se divertir, para buscar alguma coisa, comprar. Então, quando você se propõe a ter um empreendimento, cuide dele, cuide dessa imagem, cuide da marca. Até porque os concorrentes estão fazendo isso, né? Exatamente, os Tá todo concorrentes. mundo cada vez correndo E mais. aí, quando você... eu vou fazer, eu não preciso de agência não, que meu sobrinho tem aqui um celular, ele vai fazer pra mim, aí dá naquilo, dá na minha amiga. O sobrinho sempre, a história toda vez tem um Exato, primo velho. que vai. Então, tipo assim, a agência tá lá. E outra coisa, a agência não é nenhum monstro, nenhum bicho de sete cabeças. Liga, pergunta, troca ideia. Eu acredito que todas as agências sempre terão aí uma solução, no mínimo um papo, uma conversa. Sempre vai, pelo menos, recalcular a rota aí, botar você num caminho melhor, te dar algumas dicas e para você poder apresentar a sua marca com mais qualidade, com mais responsabilidade, né? É como você falou, as coisas comuns hoje realmente tá na sua filha ali, que é pequena, mas já tá na internet e vê. Tem meu sobrinho, todo mundo consome. Mas existem coisas mais profundas que, por exemplo, só vai saber mesmo quem está estudando. Uma coisa que é legal falar, a gente agora fez recente uma campanha teve de feira e teve de Alagoinhas, que a Mercado e a gente trabalhou criando filtro. Sim. Então o filtro do Instagram é uma coisa que as pessoas não sabem que é possível botar lá a sua marca, isso vai dar alcance, isso vai dar engajamento, vai trazer público de uma forma diferente, né? Exatamente. E aí você entende, o filtro tem um valor, né? Porque quando você cria um filtro criativo, ali você está trazendo engajamento, você está criando atenção para sua marca. Criando, né? interação. Então, nada gera mais engajamento dentro da internet do que a interação. Então, é justamente isso. Mas a gente não fez somente o filtro, na verdade. Exatamente. Então, a gente fez o filtro, a gente fez o vídeo que foi veiculado, a gente criou Teve um a entrega, spot, né? a gente criou o outdoor, né? A gente colocou no jornal, a gente colocou no web banner de site, ou seja, e a campanha foi um sucesso. Foi verdade. Porque o mix continua, gente. A gente já pensou assim, É a mesma mensagem, mas cada um falando do seu jeito, foi- né? e- Atingindo o público. E foi exatamente dessa forma, entendeu? Por exemplo, a atriz, vocês que fizeram, Sim. a atriz que fez o vídeo para televisão, ela fez um vídeo formato para televisão. Mas o vídeo que ela fez para a internet foi como celular na mão, com um filtro na cara, nananã, ou seja, porque aquele conteúdo é para aquela plataforma. Então tem que ter esse cuidado. Então a agência está aqui para isso. Então, gente, cuidado com o sobrinho. Cuidado. Ô, Sanky, você falou logo no início aí que tá estudando, né? E cobrando também as pessoas, os jovens que estão, de estar se atualizando, tá buscando. E você é um cara que a gente que acompanha nas redes sociais, vê você o tempo todo ali, dia de sábado, domingo, às vezes até você em aula, se atualizando realmente. Por que disso e a importância dessa busca sua de estar sempre atualizado? Tá na hora de parar, assim, porque eu tô me tornando um obeso já. Já tá cheio, né? Aquela hora que tá você rolando enche. esse termo. Na verdade, é justamente isso. Tudo na vida é uma virada de chave. A pandemia acelerou muito a necessidade desse conhecimento, né? E a gente trabalha, por exemplo, com campanha eleitoral. Nas últimas campanhas, a gente percebeu mudanças significativas assim na forma de se comunicar. E eu percebi na prática que tinha muito a aprender. Até porque essas mudanças de comportamento do nosso mercado exigem isso. Essa semana eu estava conversando com um cara, que o cara falou assim, o cara tem meio mundo de loja, disse que teve um prejuízo danado durante a pandemia e quer transformar a empresa dele num grande e-commerce. Porra! Se eu tivesse a manha, velho. É só isso. Mas aí eu fico pensando, ó, pra cara dele. Aí eu por dentro não tem um filtrozinho que fala assim, o que passa na cabeça? Na minha cabeça tava passando isso, eu falei assim, pô, velho, com quanto tempo eu pego essa manha aí, velho? De pegar esse cara e falar, vamos montar um e-commerce, uma empresa grandona com várias lojas.
Deve rolar uma grana massa, né, velho? Então é justamente por isso. Eu acho que a propaganda, ela dá pra gente esse leque de possibilidades, né? Então você falar, por exemplo, não tem como você fugir hoje do marketing, das mídias digitais. Não tem como, com as coisas que a gente trabalha hoje, você fugir da mídia digital. Principalmente nós que trabalhamos também com campanhas eleitorais. Né? Isso muda muito, até porque eu acredito que o futuro das campanhas vai ser muito essa coisa do tráfego pago. Sim. Das questões de militância também vão ter que ser vistas com outros olhos, porque a coisa sempre, os maiores investimentos sempre foi naquela coisa de televisão e rádio. É justamente isso. A televisão continua, o rádio continua, mas vamos olhar também para as mídias digitais com cuidado e com respeito, né? E fazendo os investimentos corretos, porque também acontece de quando o cara querer trabalhar com mídia digital, ele acha que é pouco investimento, né? Só que hoje, quando você começa a estudar, por exemplo, lançamento, senta com um cara de lançamento e fala assim, eu tenho um curso. Quando o cara falar pra você, a primeira pancada que tu toma de tráfego pago, você se assusta. É a mesma coisa. Você tem reuniões com algumas pessoas que você vai falar, beleza, você quer fazer um curso? Vamos começar investindo em tráfego pago, 50 mil reais. Porra, é um investimento gigantesco. Então, tipo assim, olhe para as redes sociais com respeito. Quem performa bem nas redes sociais não é à toa. Não é fazendo um videozinho, aquele videozinho ele viraliza simplesmente porque ele deu sorte. Existe toda uma técnica ali por trás daquilo, né? Existe um bom copy, né? Uma frequência, existe impulsionamento, um profissional de tráfego preparado para poder, né? Escolher os nichos corretos e fazer esse trabalho com perfeição. Então, essa coisa de estudar é necessário. Eu tenho alguns projetos que a gente vai fazer o nosso primeiro lançamento agora em janeiro. É um lançamento voltado para marketing político digital mesmo. Vamos apresentar para essas pessoas aí esses anos que nós temos de experiência, envolvendo aí toda essa parte de tecnologia, né? Tudo que envolve hoje todo esse mundo, todo esse universo. Estamos trazendo grandes profissionais para poder compor essa estrutura com a gente. Vai ter Chico, Vitor Limeira, vai ter uma galera especializada na área de jurídico, na área de militância, vamos trazer pessoas também na área de pesquisa. Então vamos criar aí, meu irmão, um método poderoso, viu? Perfeito. A gente vai, e a nossa previsão é começar a lançar isso a partir de janeiro. Vamos pegar a galera aí que vai entrar no mercado, porque tem muita gente, né, que entra no mercado e não sabe o que fazer, vai arriscar, e hoje você sabe que campanha eleitoral, arriscar é problema, né? Pode dar certo e pode não dar. E uma ação errada, você fazer a coisa de uma forma equivocada, isso pode custar a eleição do cara. Então a gente vai criar aí um conteúdo agora, estamos criando para lançar em janeiro, um conteúdo que é só pegar ali o beabá certinho. Vamos abrir a caixa preta e eu acho que vai dar super certo. Pô, que massa isso aí. Perfeito. Era uma das coisas que eu tava na curiosidade de saber. A gente tem a campanha ano que vem, mas pra gente que é da publicidade do marketing, sabe que já começou, né? As coisas já estão acontecendo, já tá caminhando, já tá nessa fase de planejamento para o ano que vem, né? Total. A mercado ela já começou a trabalhar, porque todos os candidatos, é uma coisa que agora eu vou falar assim como dicas mesmo, assim. Todo candidato, você que está ouvindo ou assistindo esse podcast, você que é algum assessor, trabalha com campanha, a hora de criar reputação é agora. Não é 3 meses antes da eleição, a reputação, né, de candidato se cria com antecedência. Porque ele precisa começar a aparecer. Então as redes sociais ela precisa começar a ser pensada agora. As equipes, começar a pensar como é que vai ser todos esses modus operantes. Nós lá já estamos trabalhando. Inclusive, Chico já está indo para Fortaleza fazer seleção de equipe. Eu também já tenho cidades aqui que a gente já está avançando nesse sentido. Então, as campanhas elas já começaram. É só olhar aí as redes sociais de Ciro Gomes. Olha as redes sociais de Bolsonaro. Todo mundo já está trabalhando, irmão. Uma outra coisa que está vindo aqui como uma novidade é essa questão do áudio social, né? Que é os podcasts que estão vindo agora. Muitos dos políticos já estão aproveitando dessa ferramenta para, por exemplo, o Ciro mesmo. Ciro Gomes, ele já tem o seu próprio podcast, onde ele tem a esposa intermediando, tem o filho dele também, que é um personagem dentro do podcast. Tem a live game também, né? A live game. Então, é aquela forma de se aproximar, que é outra coisa também, que é
como estratégia, né? Dentro do marketing eleitoral, que é aproximar o político das pessoas, de chegar mais próximo desse público. O podcast ele surge como mais uma ferramenta e esse é o grande barato. A cada dia é um novo formato, é uma nova plataforma e é justamente essa a grande sacada. Eu acho que nós, assim, independente da nossa geração, a gente tem essa obrigação de acompanhar essas mudanças, esse crescimento, esse desenvolvimento. Ontem mesmo eu estava lendo um artigo onde o pessoal falava onde o jornalista ele falava sobre uma campanha de determinada cidade, onde eles fizeram uma avaliação após a campanha, o candidato era um idoso e existe uma grande rejeição junto ao público mais novo, né? Geração geração Z, sei lá, o público mais jovem. E aí tiveram a sacada de utilizar o TikTok. E quando você falou geração, eu ia falar geração TikTok. Geração TikTok. TikTok, E resumindo. aí eles falaram assim, então, na minha cabeça, fica claro que, isso é um artigo, as pessoas analisaram essa plataforma, a forma como os jovens passaram a receber o conteúdo desse candidato. Então, é uma possibilidade, porque até ano passado as pessoas falaram, beleza, tinha um TikTok, aí o que é que eu faço? É sério, as pessoas não sabiam o que fazer no TikTok. Então, esse entendimento das novas tecnologias, então o podcast ele entra para somar. É mais uma ferramenta para as pessoas usar. Inclusive, eu já vou usar na semana que vem. Eu já tenho pauta para trazer aqui na estrutura de vocês, para a gente estar trazendo já pessoas que querem utilizar dessa ferramenta para poder se comunicar com a sua audiência. Então, eu acho isso sensacional. Perfeito. Tanto que a gente começou a se preparar justamente por isso. A gente fez nosso podcast e, graças a Deus, acabou sendo um sucesso, tá dando sucesso pra gente nesse sentido, o retorno das pessoas comunicando, entrando em contato com a gente. E logo depois... até agradecendo o feedback que a gente tá recebendo da galera. Tá sendo muito, e falando, muito bom. pô, continua, tá massa, a galera que tá indo muito boa. Então, tipo... Fora a galera que tá empolga falando a gente, de né? eu quero participar, me chama que eu vou Mas também. é isso, lá na agência rolou, pô. Eu tava chegando lá, a galera, pô, você viu o material dos meninos dos Coruja lá? Vai, ficou massa. Aí eu falei, sim, eu acompanho, achei bonito, porque na verdade vocês têm uma qualidade muito grande, aquela coisa de fazer as coisas com muito cuidado, muito esmero, isso gera resultado. A pessoa quando olha, quer ver o que é, né? Pô, qual é esses caras aí? O que é essa lâmpada verde aí? E logo depois que a gente viu que isso tava dando um resultado muito bom, a gente entendeu que é o caminho. E aí, tanto que a gente já tem uma sala preparada para podcast, justamente para ter essas gravações de outras pessoas que já querem ter isso eu quero ter o meu. Como é que faz para ter o meu? Como é que eu consigo ter? Então a galera que tá aí, quer fazer podcast, já agenda aí. Já meu irmão. entra em contato. Entra já em contato com a Corujada aí, que o bicho vai pegar aqui, vai chegar na eleição, não tem mais agenda. pegar fogo aqui. Vai ser sistema 24 horas. Mas velho, o marketing de relacionamento sempre foi usado, né? Sempre foi um marketing bastante de apelo. E agora com a pandemia, que todo mundo se afastou, quem não tinha um contato é o digital, né? Aí, quem não tinha uma interação, um envolvimento na rede social ali, quem não tem uma equipe, porque tem um problema. Que às vezes você quer fazer ali um relacionamento na rede social seu, quer estar o tempo todo interagindo com as pessoas, uma pessoa só não dá conta. Não dá. Se a gente pegar os influenciadores mesmo do trabalho, os que falam, pô, esse trabalho desse cara é sensacional, nunca tá sozinho. Mano, é muito desgastante isso. É muito desgastante. Não, e eu tô falando, é sério mesmo, essa coisa de estar... Por exemplo, eu vejo esse mundo digital, eu falo pra mim, tá? Pessoalmente. Eu penso no mundo digital, eu quero estar dentro dele. Eu acho que é algo irreversível, né? Eu acho que a gente que tá querendo trabalhar com isso, a gente não volta mais para o mundo offline 100%. Eu acho que ninguém. A vendedora de alho, se entrar uma vez e ela... Porque nada escala melhor do que a internet. Nada escala igual a internet. Então, quando você faz um produto, trabalha isso direito, isso te leva muito longe. Então, assim, a gente faz isso com os nossos clientes e nós estamos, Casa de Ferreira, Espeto de Pau, nós lá da empresa, da Mercado, nós estamos trabalhando para criar o nosso primeiro conteúdo, né? Porque a gente fica ali trabalhando, cuidando. Meu irmão, tem dia que a gente fica atendendo com vários grupos de profissionais atuando em rede social de político, por exemplo.
Nós temos cliente que tem 11 pessoas trabalhando. Isso é uma coisa interessante que às vezes as pessoas não sabem. A Mercado, por exemplo, hoje tem um núcleo digital, né? A galera voltada para aquilo ali. Isso, rapaz. Isso então, é um núcleo digital que cuida de vários clientes, tanto do varejo quanto clientes públicos, né? Existem alguns políticos que contratam os serviços da Mercado, shopping, lojas, clínicas. Agora, nesse mundo de lançamento, já tem uma galera de lançamento trabalhando lá também, lançando seus produtos, Massa, utilizando essa estrutura. Então, é um trabalho da zorra. E eu vou lhe dizer mais, se você não tiver cuidado, você trabalha é dobrado. Porque às vezes, se você for perguntar a sua avó, esse menino não faz nada, é o dia todo no celular. Vai falar com a vovó que você tá trabalhando, vai falar isso é trabalho, rapaz, né? Vai pegar numa enxada. A gente tava na faculdade essa semana, no aula com o pessoal, e o pessoal falou assim, até hoje minha mãe não sabe o que eu faço. Verdade, vagabundo. Então, o que acontece? Você trabalha de domingo a domingo. Então, hoje, inclusive, essa semana eu passei um orçamento para um cliente, ele falou, pô, não tá caro não. Eu falei, caro o quê, rapaz? Esse profissional não tem vida. Ele trabalha e é verdade, rapaz, é verdade. E agora nesse processo inicial de campanha eleitoral, por exemplo, que é o caso, os políticos eles vivem fazendo visitas já, né, fazendo ali suas reuniões, e o social media, ele tem que ir com o cara. Tem que estar junto, ele tem que postar, né? e principalmente nesse trabalho que a gente faz, que é criação dessa reputação, a gente sabe que para você começar a performar bem, para os algoritmos entender você como um produtor de conteúdo, você precisa ter frequência de postagem. Então é postagem toda hora, esse negócio de postagem em postagem, meu irmão, você enlouquece. Então, cada dia que passa, precisa de equipe para trabalhar com isso. E, principalmente agora que são multiplataformas, né? A gente tem um exemplo que chamou a atenção do Brasil todo, que foi a questão de Juliette. Quando as pessoas foram entender que Juliette tinha 28 pessoas trabalhando para ela. Era um número assim. 28 pessoas trabalhando para ela. Mas acredite, cuidar de YouTube... 28 às vezes não era... Não é suficiente, né? Porque você tem que cuidar de YouTube, você tem que cuidar de TikTok, Facebook, você tem que cuidar de Instagram. Aí depois você tem que ter o profissional de tráfego. Assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa, você tem que ter o cara que faz o monitoramento ali dos comentários para poder saber, né? Então, rapaz, é gente que só azorra. Você tem que ter o diretor de arte, você tem que ter o filmmaker, você tem que ter o editor de vídeo. É muita gente. Quando vai ver o social já não aguenta sozinho, tem que ter mais dois com ele. Exatamente, às vezes o social media ele é insuficiente, porque trabalha ali em formato de plantão, já tem que ter 2, 3. Então, quando você for ver, é um trabalho grande, viu? E precisa de equipe para fazer isso. E acho que esse trabalho é até porque vocês não ficam só na parte de marketing eleitoral, né? Vocês também ficam na parte de marketing político. Que não é só fez a campanha, soltou e acabou. Vocês também têm um acompanhamento, por exemplo, de agora. Vocês já estão trazendo isso o tempo todo. Vocês que, por exemplo, o de Colbert, vocês acompanham ele e fez todo um caminho antes da campanha, né? Vocês já vinham trazendo ali, tinha, acho que, se não me engano, o Fala Perfeito, né? Que era um programa que ele respondia. Então, vocês criaram esse programa antes de chegar logo a campanha. Da relacionamento, né? Exatamente. Chico, ele é o marqueteiro, ele é o que sempre, ele é que cuida da imagem, né, e de todo o trabalho relacionado às coisas diretamente às coisas de Colbert. Então, esse trabalho que eu falei aqui, que a criação de reputação para as próximas eleições precisa começar imediatamente, é justamente isso. A reputação para a campanha de prefeito começou 1 ano antes das eleições. Então, às vezes as pessoas falam assim, foi uma eleição dura, ganhou a eleição. Mas esse trabalho, meu irmão, foi feito antes. Porque, querendo ou não, Colbert, ele era deputado, né? Ele virou vice, José Ronaldo saiu candidato para governo e ele assumiu a prefeitura. Então, foi um desafio muito grande. Então, toda a estratégia ali de comunicação foi justamente isso, criar essa reputação, apresentar ele. Então, essas ações assim que Chico criou, Fala Prefeito, tal, foi muito bacana e surtiu grandes resultados. Não é à toa, a comprovação disso é o resultado das eleições. Né? Uma eleição muito dura e ganhou de uma forma bacana, apresentando bem aí o candidato. E a gente falando agora do que vem para acontecer, o que é que você acha que vai ser o ponto-chave
Isso até é uma dica que você pode passar para um candidato, para alguém que está querendo isso, ou seguir, ou a pessoa que quer desenvolver uma campanha para alguém, que seria a aposta de Sankey. Primeiro de tudo é entrar lá na agência Mercado. Me chama no WhatsApp. A primeira coisa é mandar o direct. A galera que tá assistindo aí, é isso. A gente está preparando o início desses conteúdos para a gente começar a aquecer essa audiência, falar sobre o que a gente vai lançar em janeiro, sobre esse método. E assim, mas quem quiser trocar uma ideia, quem quiser conversar, pessoal de... E eu quero falar também para a galera de propaganda, a galera da publicidade, você que é profissional de marketing, você que está entrando nesse ramo, social media, editor, design, a galera que gosta desse mundo digital, pode falar comigo no direct, Thiago Sankey, Thiago com H, Sankey, tudo junto, e manda ali seus contatos no direct, fala o que você fala, nós estamos procurando você. Né? Então, você perguntou sobre a aposta das eleições. Ó, eu vou falar uma coisa aqui que eu nem compartilho isso ainda com os meus pares lá. Né? Então, vai ter gente entortando o bico. Mas eu vou falar, assim, a minha opinião sobre o futuro das campanhas. As campanhas eleitorais, elas sempre foram muito elas estiveram sempre ali em cima da televisão, dos programas gratuitos, né? Tinha os comícios e tal, todo aquele trabalho de rua, mas quando a gente fala em termos de mídia, tinha todo aquele trabalho. Você, para marcar presença na rua, era entupir na rua de cavalete, de não sei o quê, Televisão, a família parava na frente da televisão para ver o horário eleitoral. E o rádio, né? Que você estava viajando ali toda hora, começa agora o programa gratuito eleitoral e tal. Então, aconteceram várias coisas, como eu disse anteriormente, a pandemia acelerou muito a questão digital, né? As pessoas em casa, as campanhas precisaram se adaptar ali, trocar o pneu com o carro andando, fazendo digital. Confesso que eu não vi nenhum digital assim que falava, porra, que digital incrível. Eu vi muita coisa bolacha quebrada, inclusive no nosso trabalho também a gente percebia, porque a internet é muito isso. Você faz, erra, analisa, não deu certo, volta, ajusta e faz de novo. Então, o que eu posso dizer com muita propriedade, assim, minha opinião, e eu acredito muito, assim, se eu tiver oportunidade, eu irei implementar. O fogo da televisão baixou. As campanhas que tem televisão. O fogo baixou. E eu não estou falando isso da boca para fora, não. Nós temos pesquisa durante as eleições do ano passado. Nós tivemos acesso a pesquisas de algumas campanhas que nós participamos que comprovou que, por exemplo, o jovem ele não assistiu a um horário eleitoral. Caramba. Na televisão. Como é que você falava com ele, né? Então, como é que se comunica com ele? Pela internet. A rádio, ela ainda se mantém um pouco forte. Porque, vamos parar para analisar. Ah, mas o povo hoje está no Spotify. Não está, não. Eu vi uma pesquisa ontem que comprova que os streamings de áudio, só 6% da população brasileira acessa, entendeu? Esse tipo de plataforma. É muito baixo ainda. Então, o rádio é muito forte. Porque o rádio, você está dirigindo, porra... Olha o programa ali entra na gente teve a campanha agora recente, a gente foi pro interior e a rádio chega em lugares que nem internet, nem sinal de TV com tinha. certeza. Restaurante mesmo almoçando, as rádios estavam lá. Ouvindo, entendeu? Porque ali você colocou, não, deixa aí, bora ouvir o que o cara tem a dizer. E a televisão, você tem outras opções. Você tá com o WhatsApp na mão. Hoje você tá assistindo uma série que você esperou a vida toda e o celular tá roubando a sua atenção, quanto mais um horário eleitoral. Não é verdade? Então eu acredito que o fogo da TV baixou. O rádio ainda é uma ferramenta... mantém a constância dela. Ela ainda mantém uma constância. Agora eu vou dizer o que é que eu imagino. A internet, ela precisa ser vista... Agora, o tráfego pago, o impulsionamento, ele é a grande sacada. É o conteúdo certo para as pessoas, para o público certo. Né? Com isso você otimiza recurso e você obtém resultados. Por exemplo, a gente vai falar da construção da Praça da Santa Mônica para o povo da Santa Mônica. Eu não preciso falar para o povo da Santa Mônica que eu vou construir uma praça na Baraúna. O povo da Santa Mônica assim, e eu agora, aqui que a minha só tem lá. Minha criança está em casa, ela não tem, acaba virando até um tiro no pé. Né? Então fala para Santa Mônica do asfalto que você colocou lá, mas fala para Baraúna da creche que você fez lá e da escola que você vai fazer. Então, essa é a grande sacada. Ah, mas eu faço isso. Não faz.
Você aperta aquele miserável daquele botão azul e diz que Funciona. Exatamente. Agora, Bota faz só o a seguinte, idade. idade e o sexo. É. Agora, acha a mãe que tem o aluno matriculado na escola. Acha a mãe que tem a criança que estuda na escola pública, dentro da faixa etária que aquela creche vai atender. Aí, meu irmão, divide os meninos dos cavalos do cão. Entendeu? Então, qual é a possibilidade de você ter chances contra o seu concorrente? É do seu concorrente tá vacilando igual você, se você não fizer. Entendeu? Porque se você tiver isso de uma forma muito organizada, você voa. Entendeu? E a outra coisa, além da questão do tráfego pago, do tráfego profissional, eu acredito muito agora na militância. A militância, ela sempre foi negligenciada dentro das campanhas, assim, dentro da estrutura de marketing. Isso sempre partiu muito da coordenação de campanha, não é verdade? Sim. Da coordenação. Mas da mesma forma que eu falei que marketing digital não é fim, marketing digital é meio, eu afirmo também que a militância é meio também. A militância, ela é um veículo de comunicação. Agora, entenda a militância não somente como aquele cara que fica falando daquele candidato o tempo todo, mito, arminha, e a porra. Não é aquele. Militância é o grupo de pessoas que atuam por um propósito, por uma causa, em defesa de alguma coisa, de uma forma organizada. Militância vem de militar. E a semelhança não é só nas palavras, são nas ações. Militar existe hierarquia, militância também. Já pensou? O marqueteiro vai lá, criou uma narrativa para uma campanha, aí você fala, sou militante, aí sai fazendo o meme que quiser, falando a besteira que quiser, do jeito que quiser. Não. Militância, ela tem que ser organizada. Ela tem que ter coordenação própria. É a coordenação que diz como é que você vai atuar. Diz em que momento é que você tem que aparecer. Falar dos ataques que estamos recebendo ali de uma guerrilha adversária, precisamos combater. Quem combate é exército, militar. Entendeu? Então a semelhança, ela tá nas ações. Militância, ela tem cor, ela tem símbolo, ela tem gesto, tem grito de guerra. Ela tem um comportamento sincronizado. A militância, ela tem que saber a hora de atacar, a hora de recuar, entendeu? A hora de dar o tiro. Então, essa é a grande sacada. E as campanhas negligenciam isso. É verdade. Não negligencie. Eu defendo que o núcleo de militância tem que estar no orçamento, filho. Militância tem que ter coordenação própria, tem que ter criação própria, tem que ter monitoramento. Como é que você faz militância se você não monitora as redes? Pega aquela social media que está fazendo conteúdo digital e bota para ela fazer isso. Isso é armengue. Isso tem uma total coerência. A gente, na política lá do interior que a gente fez, a gente percebeu que não era nem esse termo que usava, da militância, mas existia o grupo da juventude. O grupo E esse jovem. grupo dos jovens, ele era forte. Qualquer coisa que acontecia, primeiro batia neles. Qualquer coisa que acontecia, que vazava, que saía falando do candidato, chegava neles e chegava assim, gente, e aí? Olha isso aqui. Já criava meme, tanto que coisas que foram acontecendo durante a campanha surgiram deles. De coisas que estavam circulando entre eles. Na hora que via, o pai tá on, não sei o quê, bum, explodiu o pai tá on, já vestia a camisa, já saía pra rua. Isso. E isso é por causa disso. Eu acho que era o grupo da juventude, mas era uma militância ali. Exato. Dentro. Tem uma coisa que eu acho interessante nisso aí, é o lance do storytelling, né? Que essa galera consegue conversar com aquele cara que tá indeciso de um jeito tão natural que às vezes Contagia, a campanha não né? consegue atingir, mas ele chega ali tão empolgado, rapaz, esse é meu candidato porque ele fez isso e tal. Então a pessoa, é o cara que tá aqui do meu lado e tá gostando dele, eu vou apostar também. Eu falei que a militância, ela se assemelha ao militar. É guerra. É uma guerrilha. Nós somos defesa, nós somos ataque. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês justamente disso, essa questão do storytelling, né? O soldado tem a bala, tem um canhão. A militância, ela tem informação. Exato. Entende? A militância não é aquela militância digital que fica enchendo o saco ali no grupo da família falando besteira o dia todo. A militância é aquela pessoa que quando senta na mesa, ela tem argumentos sobre o candidato. Ela tem uma empolgação, né? Não só empolgação, mas ela tem munição. Quando o cara vem de lá pra cá falando coisa rasa, ela tem profundidade. Ela entende de números. Sabe Mas quem fornece isso
É a hierarquia que está lá em cima, não é? A hierarquia ela serve para isso, para municiar os seus. Então, quando a gente fala de militância, a gente tem que entender que em algum momento o amiguinho da coordenação vai sentar lá com o marqueteiro da campanha e vai criar um manual do militante. E esse manual do militante, ele vem de onde o cara nasceu até a quantidade de escolas que ele já fez, o que foi que ele já participou, entendeu? Sim, me fala aí, o que é que tu já fez pela política? O que é que tu já fez pelas pessoas? E esse militante que é interessado, ele vai ser motivado por esse grupo a entender a história do cara, para ele poder disseminar essa informação, entendeu? Então a militância, ela traz essa força, porque ela traz o conteúdo com profundidade. Quando você fala impulsionamento, você impulsionou o conteúdo. Quando você impulsiona o conteúdo, aquele conteúdo ele vai gerar o quê? Discussões, né? Vai vir a guerrilha do cara tentando falar mal. Quem é que defende? Você tem que ter um comando. Quando você fala em defesa, eu acho que é a ferramenta principal para combater o que se fala muito, que é o fake news, né? Exato. Que acontece muito. E a militância está ali para segurar isso. Principalmente. Outra coisa de hierarquia também que eu percebi, que é, por exemplo, quando você começa a estudar a internet, quando você entende da internet, a primeira coisa que você tem que entender são os algoritmos, né, da internet. Por quê? Você precisa fazer com que os algoritmos trabalhem pelo que você quer. E você consegue fazer isso. Eu estava conversando com a galera, por exemplo, uma das coisas que eu falei para o time de militância ano passado não interage com conteúdo de oposição. Quando você interage com conteúdo de oposição, você está dando relevância àquele conteúdo. Tá dando voz, Os algoritmos entendem que aquele conteúdo é relevante. E o que é que o algoritmo faz? Impulsiona. Ele impulsiona. Impulsiona lá. Ele entrega. Então, se você não tem uma hierarquia que entenda do baba, para lhe falar assim, ninguém vai lá e fala nada. Só vai se eu... Por exemplo, aí é uma estratégia de você falar assim, existe um meme rodando aí que de alguma forma precisa que os algoritmos impulsionem. A gente precisa que esse conteúdo chegue mais longe. Aí sim, galera, partiu pro conteúdo, faz zoada, comenta, curte, salva, né? Que diz que o salvamento é uma das melhores interações que tem para dar relevância ao conteúdo. Então, até isso você tem que entender. Porque, às vezes, você pode dar um tiro no pé. Já pensou uma militância sem hierarquia? Onde você fala, galera, fulano de tal postou tal coisa ali. Vamos lá, vamos acabar com ele. Ô, meu pai, tu se arrombou. Porque tu vai lá, vai falar quando é que sua zorra, os algoritmos vão falar o quê? Porra, 2 minutos de conteúdo, já tem comentário que sua porra, meu irmão. Partiu jogar pra frente. Vou entregar, Pra nada. Aí quando você vai ver, tá lá de bobeira, abre lá aquela aba de... Quando você entra no Instagram, eu esqueci o nome agora, que os conteúdos de maior relevância estão lá. O explorar. O explorar. Quando você chegar no explorar, o conteúdo do coleguinha lá... Batendo grandão. Batendo grandão. Então é isso. Então são alguns hacks assim que a gente já compreende por conta da nossa experiência, por conta de errar e acertar, de ouvir o amigo ali que compartilha esse tipo de informação. E a gente está agregando tudo isso para esse nosso lançamento, que vai ser bem bacana. E eu acho que vai ajudar muita gente. Tem uma frase que eu costumo... Você perguntou se eu tinha uma frase... Aí, ó, miserável. Exatamente. Você sempre tem um conteúdo... sempre tem alguém lá fora querendo o seu pior conteúdo. A sua experiência, ela te dá bagagens para que você absorva ali muita coisa e você age no seu dia a dia. Só que chega num momento que você não valoriza aquilo que você aprendeu ao longo do tempo. Mas acredite, tem pessoas ali fora que estão entrando agora no mercado que uma coisinha que você julga tão idiota é o que vai melhorar muito a performance dele ali na atuação. Sabe? Então é isso que a gente quer. A gente quer compartilhar esse tipo de conteúdo para que as pessoas possam se conectar com a gente e que veja a gente como parceiros, assim, pessoas que querem ajudar essa transformação, a galera nova que tá chegando. Porque a gente faz isso. Meu Deus do céu, se tu for entrar no meu Instagram, tu vai ver o tanto de... Hoje, meus ídolos são os mentores mesmo, assim. Eu não curto chiclete com banana, eu curto... Sei lá, eu curto Paulo Cuenca, que fala coisa que sua zorra bacana, compartilha conteúdo. Que agrega, né? Agrega pra vida da gente. Então, eu acho que a grande transformação digital é isso. É compartilhar conteúdo e ajudar as pessoas. Perfeito, velho. Perfeito. Eu acho que só nessa mesa aqui de hoje, desse podcast, tem tanta coisa interessante que já foram ditas aqui, de dicas, soluções.
deixou a gente extremamente curioso pra Curioso ver. com essa novidade aí, né? Eu já quero que chegue logo em janeiro pra gente Vai ver rolar, vai o que rolar. é que vai E vai ser acontecer. grandão, viu? Vai ser massa. E vai chegar num momento super especial, né? Nessa entrada aí de campanha, então vai ser com certeza sucesso, ainda mais que a gente sabe quem tá por trás, quem tá A equipe que jogando tá o levantando. trabalho ali, com certeza Eu sei vem. que pode ter pessoas que podem olhar isso como, tipo assim, é uma oportunidade, isso é um produto. Não é só um produto, sabe? A gente tem aprendido isso, que o mundo mudou. Aquela coisa de você segurar a informação, pra quê? O mundo é A tão informação gigante. tá aí, né? Pra todo mundo. Foi o que você não- falou, né? De tá tão cheio o baú aqui de ideias que você tem que começar a soltar. Exato, todo mundo vai, tá bom, gostosão, ficou obeso aí do teu negócio. E as pessoas se Cheio de conectam a ideia. você quando você cede alguma coisa, quando você se coloca ali à disposição para poder estar esclarecendo uma dúvida, ensinando alguma coisa. E essa é a nossa missão agora. Então, a Mercado ela tá engajada nesse projeto e aí vocês vão ter um conteúdo bacana. E quando a gente lançar, eu vou chamar Chico Melo aqui, a gente vai lançar aqui no podcast. Bora fechou. lançar. Aqui a mesa tá pra isso aqui, velho. Eu acho que hoje você abriu esse baú aí de vez aqui pra gente. Quanta coisa bacana. Obrigado por ter aceitado o convite de estar vindo aqui. Fica também aberto aí o convite para próximas vezes de quiser. Ó, tá aqui, a casa tá aqui, a toca você sabe já onde é. Porra. Pode ficar à vontade que a gente E quer ouvir. eu tenho um problema com celular, que celular hoje é um negócio que mata a gente, né? É. E eu botei no modo avião, rapaz, que paz, né? Que coisa boa, que O coisa cara vir boa. pra cá trabalhar, Conversa. porra, bater um papo, tomar uma aguinha, não olhar pro celular. Daqui a pouco desativa, Aí volta a vem loucura. o truvejo. Então, gente, eu quero agradecer de verdade. Eu acho a iniciativa incrível. Obrigado, assim, também por vocês terem me feito esse convite. Eu fico muito lisonjeado, sabe? Embora a gente saiba, a gente tá ali nos bastidores trabalhando. Por mais que a gente até ensine até os nossos clientes como falar, como se posicionar, como passar informação, mas a gente sempre está ali nos bastidores, atuando de uma outra forma. E isso aqui, de alguma forma, para mim, acredite, é um ensinamento. Eu estou aprendendo aqui hoje. Nossa, eu a tô, gente aqui... eu estou destravando aqui, por exemplo, justamente uma habilidade, que é a habilidade da fala. De A oratória, né? A oratória. Então, é mais um aprendizado. Eu estou exercitando coisas assim. Às vezes uma faculdade chama, a gente vai lá, troca uma ideia. E aqui é mais um degrau. Então, acho que é isso que a gente tem que entender. A gente não pode ficar estático, o mundo tá grandão e a internet possibilita tudo isso pra gente. Então a gente precisa avançar sempre, colaborar, com os corujas colaborando comigo, colaborando com os corujas e a gente vai longe. E fechamento tá grandão também. Tamo junto. Valeu, velho. Obrigado. Gente, estamos chegando ao fim de mais um Corujando Podcast. Brigadão por você ter chegado até aqui, tá ouvindo a gente, assistindo. E ó, não se esquece de se inscrever no canal, de seguir a gente no Instagram. Também segue o Thiago, a gente vai Thiago, deixar lá saca aí. na bio da gente também. Todo mundo, o Instagram de todo mundo, pra você seguir. Por favor, dá essa moral pra gente, viu? Vamos lá. Valeu, gente. Tchau, Valeu, tchau. até o Um próximo. abraço.